Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E nesse volume 3 nós temos visto sobre esse autoconhecimento, sobre essa reflexão de quem nós somos, de como nos retratar, como fazer um autorretrato de quem nós somos, né? Dos nossos gostos, da nossa personalidade, dos nossos defeitos, né? Das nossas qualidades e por aí vai. E nós, como seres humanos, apesar de vivermos numa coletividade, em sociedade, nós somos seres individuais, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua forma de pensar e de enxergar o mundo. E isso tem muito a ver com as memórias que nós temos, com as experiências que nós vivemos no decorrer da nossa vida. Então, hoje você enxerga o mundo da forma como você enxerga por causa das experiências que você teve até hoje, por causa da sua vivência, do seu conhecimento de mundo. E essas memórias nada mais são do que a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar informações e depois, quando nós precisamos, nós podemos ir lá e acessar essas informações que nós armazenamos. Nós temos a memória de curto prazo, nós temos a memória de longo prazo. De curto prazo é quando, por exemplo, o que você comeu ontem, provavelmente você vai se lembrar, né? Comi uma lasanha, uma picanha, tomei um suco de laranja ou uma Coca-Cola, se sua mãe deixa você tomar refrigerante, né? Ou tomei água mesmo, ou comi arroz e feijão e bife, comi macarrão. Então, provavelmente você vai se lembrar daquilo que você comeu ontem. E isso é uma memória de curto prazo. Por quê? Daqui umas 2 semanas, daqui um mês ou daqui a alguns anos, você não vai se lembrar. O que você comeu no dia, que dia que foi ontem? Dia 11, né? Dia 10? Não, olha aí, minha memória de curto prazo, não lembro que dia que foi ontem. Ah, mas o que você comeu no domingo do Dia dos Pais? Provavelmente daqui 3 anos você não vai se lembrar disso. Então, é sua memória de curto prazo. Já a sua memória de longo prazo são coisas impactantes que aconteceram com você, são informações que seu cérebro considera importante e que ele vai ficar armazenado ali por muito e muito, muito tempo. Então, daqui a anos você vai se lembrar daquelas informações porque foram impactantes para você. Por exemplo, eu tenho 32 anos e eu me lembro, eu tenho flashes de memória do meu aniversário de 3 anos. Eu me recordo da minha mãe ter feito um bolo de maçã. Eu acho que o bolo não era de maçã, mas tinha várias maçãs recortadas. E eu lembro de várias cenas dessa minha festinha que ela fez pra mim em casa. E isso deve ter sido muito impactante pra mim, porque eu me lembro até hoje. E já faz um tempinho, né? Pois é. Mas eu me recordo. Então, essas são memórias impactantes que seu cérebro considerou importante e armazenou aí para você poder acessar quando você precisasse. Assim também são os traumas, né? Provavelmente, em algum momento da vida, você vai passar por alguma experiência triste ou marcante que te causou dor, te causou trauma, e isso, com o passar do tempo, precisa ser trabalhado para que seja curado, para que não atrapalhe, para que não te faça sofrer no decorrer da sua vida, para que não te impeça de alcançar coisas que você poderia alcançar. Tá? Então aí a gente vai trabalhando, né, com a ajuda de profissionais, com a ajuda das suas crenças. É por isso que é importante você acreditar. Por exemplo, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus pode curar as feridas, pode curar as nossas dores, e isso ajuda muito, porque no decorrer da sua vida terá essas memórias que são tristes, mas que as suas crenças, por exemplo, a minha, ajuda a passar por tudo isso. E as coisas ficam mais leves, mais fáceis de viver e de lembrar, não vai causar tanta dor a você, tá bom? E continuando a falar sobre isso, sobre conhecer a si mesmo, nós vamos falar de um filósofo muito conhecido, que é o Sócrates. O Sócrates, ele era conhecido por andar nos templos, né, na Grécia Antiga, lá na Ágora, onde era como se fosse uma galeria com alguns templos e as pessoas ficavam ali refletindo sobre a vida e tendo conhecimento, adquirindo conhecimento. Ele ficava por ali conversando, dialogando, e ele tinha essa frase: conhece-te a ti mesmo. O Sócrates, ele acreditava que para você atingir o pleno conhecimento da vida, do mundo ao seu redor e das pessoas, você precisava primeiro se conhecer.
Então, conhece-te a ti mesmo para que você atinja o pleno conhecimento. E ele ficava, então, dialogando com as pessoas. Se eu perguntar para você qual filósofo era conhecido por dialogar com as pessoas, fazendo elas refletirem sobre quem elas são, aí você fala, Sócrates, isso mesmo, foi o Sócrates e ele era conhecido por esta frase: conhece-te a ti mesmo. Ele acreditava que você precisava se conhecer para então atingir o conhecimento pleno das coisas, tá bom? E eu quero que você fique com essa reflexão. Quem é você? Se o Sócrates chegasse e perguntasse para você, quem é você? Como você se define? Como você... Me diga quem é você em 5 frases, por exemplo. Como você se definiria? Você se conhece a ponto de poder se definir? De poder se autorretratar? Eu quero que você fique com essa reflexão. Um beijo, faça os exercícios lá do cronograma, tá bom? E eu espero que em breve a gente possa se ver. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.